a Web TV Uai, de Minas para o mundo. Olá, pessoal! E hoje, para você, mais um Vitrine na TV, aqui diretamente pela nossa TV Uai. Nós estamos nessa linda, maravilhosa loja Lucarelli Imóveis, que é a patrocinadora e apoiadora do nosso projeto Mulher de 40 Vitrine, mais uma vez, para poder levar até a sua casa uma entrevista fantástica. Nós vamos falar hoje de um assunto assim que está super atual. E aqui conosco está a nossa parceira do Vitrine já há algum tempo, uma felicidade em recebê-la novamente, a psicóloga Priscila Zampier. Pri, muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer é todo meu de estar participando mais uma vez. Ai, que bom. Fico muito feliz com a sua presença. E hoje nós trouxemos um assunto aqui para conversar com a Priscila. Vamos pegá-la aqui para poder, vamos dizer assim, debulhar esse assunto aqui para a gente. Priscila, eu sei que você, né, atua em diversas áreas da psicologia, mas eu tenho visto, inclusive em grupos de apoio e na mídia em si, e algumas coisas acontecendo, crimes inclusive, por causa de eu não sei se é considerado patologia, mas eu vou falar e você, se não for, me corrija, chamada codependência. O que é codependência? Bom, codependência ainda não é considerado como patologia, mas sim exige cuidados psicológicos e dependendo até psiquiátricos, né, que é uma dependência, como se fosse uma dependência química mesmo, né, que as pessoas têm só que pelo outro, né, pode ser pelo marido, pelo namorado, pelo filho, né, sempre por alguém. Então a pessoa ela não consegue sair do caminho, ela não sabe seguir sozinha, ela sempre está dependente de alguém. Entendi. E a codependência, que já é chamada de co mesmo, porque a pessoa já, né, já tem a dependência. Essa codependência, Priscila, é como você disse aí, às vezes até do companheiro, da esposa, né? Cada um é codependente que sofre de codependência de alguma coisa, algum objeto, alguma coisa, né? E ela pode ser considerada também um vício? Do mesmo jeito que a pessoa ela tem uma dificuldade de andar sozinha, tomar decisões sozinhas, às vezes ela tem essa questão mesmo de criar coisas. É como se fosse, igual, lembra um pouco do toque. A pessoa lembra, né, associa. Se eu peguei, por exemplo, um anel tal em tal lugar, se eu tiver sem ele, a minha vida não vai para frente, não vai funcionar. Né? Então ela tem sim. Só que geralmente é muito mais voltado para uma questão, voltado para uma pessoa do que para um objeto. Certo. Né? Mas tem essas duas coisas. Vamos colocar aí uma codependência, para a gente ilustrar bem aqui para o telespectador, a gente coloca uma codependência de uma mulher pelo parceiro, né? Essa codependência que é criada, né, da pessoa só se sentir bem se o outro fizer contato, só se sentir bem se conseguir conversar com o outro, isso tem tratamento? Como que é, Priscila? Sim, tem tratamento. A princípio, a codependência, um dos motivos que ainda não é considerado como patologia, é porque se mistura muito com questões do cotidiano. Por exemplo, o momento que a pessoa está apaixonada, que é o início de um relacionamento, a pessoa tem uma tendência de gerar essa codependência. Né? Porque ela quer estar sempre presente, ela quer agradar, ela não quer sair sozinha o tempo inteiro. É a paixão. E essa paixão, com o tempo, ela vai se transformando em amor. E é aí que mora o perigo. Por quê? Quando já se transforma em amor, é porque as pessoas já se conhecem. Ela já tem uma certa liberdade, então ela não pode ter uma dependência. E então é onde que se confunde. Não dá para falar de prazos, que às vezes tem pacientes que me perguntam assim, mas qual o prazo disso? Né? Com tanto tempo de namoro, eu já sei que eu estou com uma codependência. Não, vai depender muito da questão emocional de cada paciente mesmo. Mas dentro da codependência, a pessoa começa aí nesse exemplo entre um casal, geralmente a mulher ela é mais submissa a isso do que o homem. A mulher ela começa a ter dificuldade, por exemplo, tem um chá de panela da amiga dela, no mesmo dia do futebol do marido. Aí ela não quer ir para o chá de panela, porque ela vive a vida do outro. Porque ela tem que preparar alguma coisa para esse marido, quando chegar do futebol, está tudo pronto. E ela vai arrumar desculpas para essas amigas para não participar, por exemplo, dessa comemoração. Né? Ou seja, a gente acaba vivendo a vida do outro, é isso? Praticamente vivendo a vida do outro. E se essa pessoa desiste da gente?
Sofre. O mundo muito. acaba. Sofre Vamos muito. colocar assim, entre aspas, aí, viu, gente? Só para ilustrar Exatamente. mesmo. Né? Porque a gente tem que ter vida própria, né, Priscila? Nós temos, como você disse aí, você falou muito bem falado, das amigas. Não existe uma pessoa que só viva para o outro. Não tem como. Né? Não tem como. Isso é doença. É doença. Né? E o que eu tenho observado, assim, claro, se só se ligar à televisão, né? Namorado mata a namorada, joga não sei de onde. Isso tudo você acha que pode ser gerado pela codependência? Sim, pode ser gerado porque essa dependência é como se fosse uma dependência química mesmo, de uma droga, de alguma Eu já ouvi falar substância. isso. Né? Então, a reação química no organismo, porque quando a gente fala de emocional, a gente também fala de reação química no organismo. Sim. E essa reação química é idêntica de quem está utilizando Uma droga. um entorpecente. Meu Deus. Pois é mais perigoso do que a gente pensa. Acaba sendo mais perigoso porque em algumas ocasiões as pessoas, a sociedade, né, acha bonito. Nossa, fulano cuida tão bem da namorada, né, trata tão bem, busca na escola, às vezes é um estudante, vamos pôr um exemplo, busca na escola, acompanha em todas as festas, está sempre presente com a família. Só que aí, até onde é o bonito disso mesmo? Até onde não é codependência. Entendeu? Né? Onde que entra essa questão. É como dizem, né? É uma ínfima capacidade, né, de administrar os defeitos de caráter que a gente tem, né? Exatamente. E que todos nós temos N defeitos, né? Muitos. E a gente muitas vezes coloca tudo em cima, uma expectativa em cima. Eu conheço, inclusive, eu quis bem falar nesse assunto com você, porque eu tenho visto isso acontecer assim com pessoas muito próximas. Da pessoa às vezes não perceber que está entrando por esse lado da codependência. E não percebe mesmo. Né? E a gente percebe, quem está de fora, às vezes olha com mais clareza, e a gente até tenta, não somos psicólogos, né, que é o seu caso, a gente até tenta, eu quando vejo, eu sempre falo, busca uma ajuda profissional, a sua vida não é só ele, existe um emprego, existe o seu trabalho que você tem que fazer super bem feito, e a pessoa não consegue mais raciocinar, é como se não existisse nada. Não consegue. É isso mesmo? É isso mesmo. E uma outra coisa interessante que, né, nos estudos de casos que a gente às vezes discute, a gente tem visto muito mulheres entrando em grandes dívidas por causa da codependência. Que é isso? Mas como? Por que acontece? Muitas vezes elas estão no relacionamento, né? Hoje em dia, o próprio mundo moderno, a mulher, cada uma trata a questão financeira de uma forma diferenciada. Não é aquela coisa como há um tempo atrás que era tudo muito dividido. Claro, tem o momento de dividir, mas tem a conta bancária separada. Hoje em dia não se fala muito em conta conjunta e coisa do tipo. A gente é mais independente. Isso. E aí, às vezes, a mulher consegue ter uma poupança maior. Por quê? Aí vamos falar da questão social mesmo. O homem tem um futebol, geralmente, no final de semana, ele vai tomar uma cervejinha. Enquanto isso, a mulher está em casa. Então, automaticamente, ela vai juntar mais dinheiro. Por mais que ela gasta com salão, com alguma outra coisa, mas ela tem uma tendência de guardar, de poupar mais. Né? E, muitas vezes, o homem ele se pega numa situação de querer investir em algo, ou querer dar um passo maior no relacionamento, ou fazer uma viagem. E, às vezes, começa a pedir para essa mulher uma ajuda, uma contribuição. E dentro dessas contribuições, tem muita mulher que, se não ficar ligada, vira uma dívida. Porque, por exemplo, vai montar um negócio, simplesmente coloca o dinheiro na mão do homem e não sabe do que se trata, do que vai acontecer. E, às vezes, relacionamentos até recentes, né? Relacionamentos recentes. Muitas vezes são relacionamentos recentes. Né? Então, essa autoconfiança. Então, ela pensa assim, se eu estou emprestando esse dinheiro para ele, passando para ele, é uma forma de eu estar mais próxima dele. Deus. Isso é uma carência, Priscila? Sim, está muito ligado à carência. Muito ligado à carência. E muitas vezes, quando a gente puxa o histórico desses pacientes, a gente vê que essa carência muitas vezes vem lá da infância. É uma carência afetiva voltada para a questão maternal, paternal, que não foi bem sucedida naquele momento. Tem toda uma história por trás. Tem toda uma história por trás. Nossa, então, assim, esse assunto, essa codependência, ela é mais perigosa do que a gente imagina. Sim, e é um assunto assim, muito amplo, é muito detalhe, que quando a gente começa a puxar, é muita coisa que vem entrelaçado nisso. Eu até, para poder conversar com você aqui, andei dando uma olhada, uma estudada, e vi uma pessoa falando uma frase muito interessante. Ela não é psicóloga, tá? Ela disse assim, para poder tocar na codependência, eu preciso falar a respeito da autoestima. Porque o codependente isso, assim, de estudos, que a pessoa é uma estudiosa, de estudos feitos, assim, não existe um codependente que não tenha baixa autoestima. Exatamente.
Aí eu quero que você fale pra gente. Exatamente. Porque, na verdade, a questão da autoestima hoje em dia é muito difícil. Eu acho que até os meios sociais têm contribuído para essa baixa autoestima. Porque o tempo inteiro quando a gente começa a visualizar, a gente só consegue observar as pessoas Se comparando, num lugar legal, com uma companhia bacana, fazendo algo divertido. Ninguém está postando lá que está triste, que está chorando, que está brigando. Que está endividado. Exatamente. Aí, igual a gente está comentando sobre mulheres, nenhuma mulher vai colocar lá, tô em TPM, tô no estresse, briguei com meu marido. Ninguém coloca isso. Só coloca o que é bacana. Então, às vezes, você vê uma amiga que você social. convive e fala, poxa, a fulana trabalha comigo, ganha o mesmo valor do que eu, mas por que ela consegue ter aquele carro e eu não? Por que ela consegue frequentar aquele lugar e eu não? Então, é onde que a pessoa começa a se colocar para baixo. E vai gerando Esse é um uma dos baixa exemplos. autoestima. Exatamente. Hoje está muito comum, eu acredito que vocês, como psicólogos, estejam recebendo assim, isso assim, demais no consultório. O outro, assim, você comparar, vamos dar um exemplo assim, né? Vamos generalizar assim. A gente comparar a vida da gente com o Instagram da outra pessoa, com o Facebook da outra pessoa. Muito. E você falou uma coisa muito certa. Eu não vou para o Facebook falar que eu estou com um problema, determinado problema dentro da minha casa. Né? Normalmente, em vias assim muito extremas, eu uso as minhas redes sociais para falar daquilo que eu gosto de fazer, que é o exercício físico, ou para o meu trabalho. Eu não coloco ali viagens, não sei onde eu estou, para mim, eu não acho que para mim é interessante, entendeu? Mas para mim, mas acho super legal abrir e ver uma amiga num barzinho ou numa viagem legal, mas não é todo mundo que é assim. Para mim aquilo não abaixa minha autoestima nem um pouco. Entendeu? Porque você consegue pontuar. E eu não consigo visualizar você muito linda no Instagram e achar que por isso eu vou estar mais feia. Né? Mas isso não é uma coisa... Não é uma regra. É porque as pessoas acabam idealizando um padrão. Um exemplo que eu costumo usar muito no consultório é a respeito da questão corporal mesmo. Igual, às vezes, muitas mulheres, exemplo de novo das mulheres, às vezes está fora do peso. Elas focam em uma mulher e falam, eu quero ficar igual a ela, só que ela não entende o biotipo corporal que ela tem. E isso que é muito importante. Ela tem que aceitar o corpo dela e, às vezes, fazer uma dieta, fazer uma atividade física, fazer o que for necessário, mas aceitando o biotipo. Não adianta querer ter o corpinho de Gisele Bündchen se você não tem nem a estatura dela. Não tem como. Exatamente. Então, você tem que aceitar o que é o seu corpo e, em cima daquilo, ter um foco. Eu quero emagrecer, eu estou acima do peso. Vou procurar os profissionais, vou fazer a dieta, vou fazer atividade física. Nada de fazer também loucuras. Porque uma outra coisa também que vem através da codependência é essa questão de a pessoa quer colocar um silicone na perna, vai lá, injeta hidrogel. Quer fazer uma dieta para perder peso rápido. A pessoa não está preocupada com a saúde, ela está pensando em ficar magra. Eu falo que por aí tem várias falsas magras, né? Porque faz aquelas dietas malucas que aparecem na internet lá, que fica magra em 30 dias e deixa de comer, deixa de beber, deixa de fazer uma série de coisas. Afeta a própria saúde. Afeta e afeta para atender muito. uma expectativa que não é real, chega a lugar nenhum. Que a gente não vai conseguir manter, né, Priscila? Não vai conseguir manter. E, pelo contrário, vai gerar problemas de saúde. Né? E aí é onde que muitas vezes o relacionamento acaba. Por quê? O marido ou o namorado está lá com uma pessoa. A pessoa do nada emagrece, fica linda, maravilhosa. Passa 3 meses, a pessoa volta a ser o que era e ou até pior. E cheia de problemas. Gera um problema isso dentro do relacionamento. Não porque a pessoa vai ficar feia. Não é isso. Não é questão estética. Mas né? é porque, às vezes, o outro está querendo mostrar, poxa vida, você, ao invés de você melhorar a sua qualidade de vida, você piorou. Né? Então, é mais gasto, que é uma coisa também que entra em relacionamento, a questão de financeira abala muito, né? Então, vai gerar mais custos e aí vai ficar aquela troca, né? Um fala de um lado, exatamente. Então, infelizmente, tem que tomar esses cuidados aí, do que a mídia pode influenciar. E essa codependência puxa isso. Pois é, e eu achei assim muito interessante e muito assim, esse assunto muito atual, porque cada vez eu tenho observado que nós todos estamos propensos a essa codependência. Muitas vezes, até essa mesma estudiosa ela falando assim que ela era codependente da filha.
Ela virou uma codependente da filha e do trabalho dela. Ela trabalhava o tempo todo, ela tinha que trabalhar porque ela tinha, porque ela tem que, porque ela tem que, porque ela tem que. Aí ela foi saber, ela foi estudar a própria vida, foi tratar com um psicólogo e viu que ela tinha que suprir o que o pai não deu. Porque via a mãe chorando 24 horas, porque o pai fez uma outra família, formou uma outra família, ainda casado. E, enfim, aí ela tinha que suprir o lugar do pai, ela tinha que ganhar muito dinheiro. E ganhou. Ela tinha que ser a melhor mãe. E a filha entrou para o mundo da droga. Então, ela ficou codependente da menina. Né? Então, assim, eu achei assim, super interessante, e ela dando um monte de exemplos de codependência, e junto, né, com o que a psicóloga dela foi ensinando. E, assim, um assunto que ele hoje, ele é muito, muito, assim... eu tenho sentido isso muito na sociedade. Sim, é um assunto muito atual e que vai permanecer atual durante um bom tempo. Né? Porque, igual esse exemplo mesmo, de mãe para filho, eu mesmo já presenciei isso. Né? E assim, às vezes a mãe, assim que aquela criança já nasce, já pode gerar essa codependência. Né? E o da mãe é interessante porque fica bonito. É a mãe cuidadosa, é a mãe que quer o melhor para o filho, né? Porque... é a mãe que está presente. Né? E assim, a geração que está vindo hoje, apesar que é uma geração mais presente, né? Porque antigamente os pais trabalhavam muito e os filhos praticamente se viravam sozinhos, é uma geração em que todo mundo presenteia demais. Né? Entrou na escolinha, eu vou dar um presente, mas esqueceu de um abraço, de um beijo, e aí começa a ter essa dependência. Né? Não da dependência de estar do lado desse filho o tempo inteiro, mas de proporcionar algo para esse filho o tempo inteiro. Então, onde que entra... de querer suprir, né? O tempo inteiro. Né? Seja suprir por causa de uma separação dos pais, ou porque, no caso, às vezes a mãe é solteira, ou porque a criança convive com colegas que têm mais condição do que... né, do que eles, e às vezes tenta suprir de outra forma, ou porque às vezes até os próprios avós mesmo tenta sempre presentear os netos, né, e sempre está substituindo alguma coisa, porque na verdade eu falo que é uma substituição, né, está substituindo às vezes o que é real, o que precisa mesmo ser real na vida daquela pessoa. Por exemplo, se os pais que dão muito presente para os filhos, está substituindo o sentimento. Às vezes o filho não quer, porque isso é fato. Pega uma criança e pede para ele escrever uma cartinha descrevendo o que eles querem, se quer presente. Não, nem dá dica, não. Fala o que quer do papai e da mamãe. Te garanto que eles vão colocar lá o que gosta de pirulito, bala, doce, brinquedo, mas no final quer o abraço do papai e da mamãe. É isso que eles querem de verdade. É pelos desenhos a gente observa, muito, né? Fica muito claro, muito claro. Né? Então, essa codependência voltada para a questão dos pais está mais direcionada a essa questão de tentar oferecer para os filhos tudo que eles não tiveram. Né? Se eu não tive isso, o meu filho vai ter. Então, e aí a criança também, às vezes, cresce até sem limitação. Né? Muitas crianças, às vezes, na fase de adolescência, entra para o mundo das drogas, ou entra na questão da rebeldia, me dê limite, né? Por favor, né? Exatamente. Então, e o pai e a mãe codependentes da criança nem não observam. consegue colocar. Assim, eu tenho até umas coisas assim que eu trouxe para a gente poder falar assim a respeito, porque uma coisa que eu já ouvi falar, assim, todo relacionamento humano transita por uma tênue linha entre amor e posse. Isso. Né? Entre amor e posse, o outro entra para viver a vida da gente quando a gente vê... Às vezes nem somos nós os codependentes, somos as vítimas da codependência. Então, às vezes, naquela fina linha que existe entre amor e posse, está sujeito a gente viver a vida do outro. Né? A Priscila não pode se machucar, porque ela é o meu objeto do meu desejo. Então, ela não pode se machucar, nada de ruim pode acontecer com ela. Antes da pessoa pedir, você já está chegando com uma coisa na mão. O codependente assim, acaba virando não estou falando aqui de maneira alguma, assim, colocando no pejorativo, mas acaba virando um puxa-saco em tempo integral. Exatamente. Né? Exatamente. Esse aspecto da codependência, Priscila, como que lida com isso? A primeira coisa é a pessoa aceitar. Né? Porque geralmente os amigos pontuam isso muito. Porque a codependência, igual no caso de um casal, por exemplo, ele se afasta. De alguma forma, ele se afasta das pessoas. Porque
Aí, pegando esse exemplo mesmo que você deu, vira o puxa-saco, né? É tão excessivo que começa a incomodar as pessoas. Então, as pessoas já não querem ficar perto. Porque, por exemplo, se o casal está num churrasco, o tempo inteiro, aquele marido ou aquela mulher está levando a bandejinha lá. A carne, a cerveja, está dando tudo na mão. E, às vezes, tem outras pessoas, costuma essa pessoa nem oferecer para as outras pessoas. E aí, quem está ali do lado começa a ficar meio que incomodado, a tendência é as pessoas se afastarem. E no dia a uma dia, vez, duas, aí 10, 20, já começa a ficar exatamente. Né? Então, acaba que no dia a dia as pessoas têm uma tendência de afastar. E é exatamente isso que eles querem. De forma inconsciente, eles se sentem confortáveis ficarem ali no mundinho deles, um vivendo um para o outro. Porque a codependência, aí tem uma questão interessante, que tem essa questão da possessão, que é o problema, mas tem a questão também da acomodação do outro. Porque é favorável, eu tenho tudo. Tem um ganho secundário. Tem. Né? Se eu fizer assim, ele vai me tratar assado. Né? É a E o que junção. você falou muito mais no início, que você falou muito certo mesmo, é aquela situação assim de, se eu fizer dessa forma, ele está preso a mim. Né? Exatamente, é como se pegasse o ponto fraco da pessoa, né? É o ledo engano que o codependente tem de achar que alguma coisa em mim vai segurar o outro. Ao invés de deixar a coisa correr livre, que é muito melhor, fica se a pessoa quiser, que é muito melhor. Exatamente. Né? Então, eu vejo também que, que existe essa... É uma linha mesmo, né? É muito fininha que divide, assim. Divide. O equilíbrio do amor equilibrado, uma relação equilibrada, de um desejo por alguém equilibrado, para a codependência. Exatamente. Né? E, Priscila, a gente conversando de autoestima, porque muitas vezes, nós, principalmente mulheres, vamos falar assim da gente, que a gente tem assim, o hábito que eu observo e... a gente vai chegando à maturidade, vai conseguindo observar, eu venho conseguindo observar em mim mesma. Mas antes as pessoas que mais próximas que tinham que me falar. E hoje eu já observo em algumas pessoas esse lance da autoestima, da gente confundir autoestima com eu estou bonita, ou com essa roupa eu fico sensual, ou autoestima com beleza. Exatamente. Né? Quero que você pegue nesse ponto para a gente dar assim, um conselho para a mulherada. Pois é. É muito comum mesmo as pessoas associarem, né, a autoestima. Por que acontece? A pessoa, quando ela está com a autoestima bem elevada, a tendência é você olhar para aquela pessoa e ver ela sempre bem vestida, né, sempre sorridente, frequentando lugares. Ela não quer ficar dentro de casa, ela quer ver pessoas. Quando a pessoa já está com a autoestima. Quando já está com a autoestima, né, estabelecida. Isso. Mas não é isso que faz. Mas não é isso que faz. A autoestima é uma coisa que vem de dentro. Não precisa de frequentar lugares. Você gostar de você, né? Exatamente. É olhar no espelho e falar, eu me amo. Eu tô linda, mesmo descabelada. Acabei de acordar, eu tô linda. É isso. E você sente. É uma questão de pele mesmo. Você vê no olhar da pessoa essa autoestima. Né? Não tem nada no mundo que vai fazer você ter uma autoestima, criar uma autoestima. Ou tem, ou não tem. Né? Não tem um outro caminho, não. Então, as pessoas, elas associam isso. A pessoa fulana de tal tá linda numa foto. A autoestima dela deve estar... Não, nem sempre. Às vezes está linda numa foto, mas está chorando por dentro. Muitas das pessoas costumam comparar o tempo inteiro, quando passa na rua. Nossa, aquela pessoa sempre sorridente. Nossa, nunca fica mal, nunca vi a pessoa reclamar da vida. Isso se chama equilíbrio emocional. A vida da pessoa não é livro aberto, não tem que ficar falando o tempo inteiro da própria vida. E muitas vezes cheia de problemas, mas a pessoa sorri. Exatamente. É o jeito que cada um encara, E aí entra né? um pouco daquela coisa da lei da atração, né? Você atrai o que você está transmitindo. Porque se o tempo inteiro você ficar falando que está com dor de cabeça, que está sem dinheiro, que está precisando de roupa, que não sabe onde que vai, que lugar que vai sair, o tempo inteiro as pessoas vão se afastar. Ou você vai atrair pessoas do mesmo nível que você. Aí, no caso, é nível emocional, né? Da mesma vibração. O tempo inteiro as pessoas também vão reclamar e juntas naquelas reclamações, nas lamentações, a tendência é cair para o buraco, vamos dizer assim. Né? E aí, quando a pessoa ela sorri, ela cumprimenta, não tem coisa melhor que você passar de manhã e dar um bom dia para a pessoa e a pessoa te responder. Muito bom. Né? O clima fica bom para você. Independente de qualquer coisa, né? É um bom dia. Mais um dia que amanheceu, mais uma noite que a gente acordou vivo. Exatamente.
Exatamente, né, no porque outro a partir dia do momento que cedo. você está desejando um bom dia, você está recebendo de volta, porque a tendência é a pessoa responder um bom dia também. Exatamente. Então, Uma coisa muito reflete. importante que a gente tem que refletir também, né? Porque você não pensa, eu respirei agora, eu não estou pensando na minha próxima respiração, porque eu sei que ela vai vir, né? Então, é uma coisa de confiança e de fé. E muitas vezes a gente não leva isso para a vida da gente no dia a dia, né? Exatamente. De saber que as coisas podem melhorar. Sim, e é começar a acreditar em si mesmo. Porque muitas vezes a pessoa começa a acreditar que é como se tivesse uma técnica para a felicidade vir, né? Ah, vou fazer tal coisa. Eu vou ficar feliz. Já teve casos de eu ouvir pessoas falando que ia tomar um chá para ficar feliz, que tinha visto em tal lugar que um chá ia ajudar para ficar feliz. Não existe isso. Tem que partir da própria pessoa. Não Não tem existe pílula uma pra técnica. felicidade, né? Não existe. Claro que dependendo do lugar que a pessoa frequentar, dependendo do ambiente em que essa pessoa está vivendo, pode contribuir para essa baixa autoestima. Né? Vamos pôr um exemplo de um adolescente. Está dentro de casa, mas o tempo inteiro os pais falam que só tem que estudar, que não pode sair, não pode se divertir, não vai comprar uma roupa nova, tem que usar a que está lá mesmo. Que tudo tá ruim. Tudo dá ruim. Brigam. Então, vai criar uma baixa autoestima. Apesar de que adolescente tem que estudar, beleza, tem que estudar, mas ele tem que ter um momento de diversão também, como qualquer um tem que ter o seu momento de diversão. Né? Mínimo que seja, mas tem que ter. Então, isso vai trabalhar a autoestima. Vamos porque esse adolescente não sai, é mais caseiro, mas um dia quer ir num show. E convida os pais para irem juntos, e esses pais falam, não vai, e a gente não vai, ninguém vai. Acabou com esse adolescente. Talvez, se for, serve de estímulo. Para, opa, bacana, meus pais reconheceram, fui nesse show, e aí vem isso tudo. É o reconhecer o outro. Viver é uma arte, né, Priscila? É uma arte. Existir é fácil, agora viver é uma arte. Né? E é muito importante mesmo o que você colocou da família, da casa. E qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que já sentiu que é codependente de alguma coisa, seja de outra pessoa? Como que pode lidar com isso? Bom, o primeiro passo é esse. Se a pessoa já se identificou, ela tenta evitar essas coisas. Vamos pegar um exemplo aí novamente da mulher. Né? Se ela está percebendo que ela está sugando demais esse marido, o tempo inteiro, ela não consegue tomar uma decisão sozinha, começa a tomar, faz pequenas coisas. Se ela não sabe ir no mercado sozinha, vai um dia sozinha, não precisa fazer a compra inteira, mas vai lá para comprar pelo menos um leite. Ela já conseguiu fazer algo. Né? Eu sempre falo que o ideal é começar do menor para o maior. Não adianta você querer fazer uma mudança brusca que você não vai dar conta. Então, a mudança é pequena. As amigas chamaram para ir em algum determinado lugar. Por que não ir? Vai sim. Não fica incomodada lá de ficar o tempo inteiro porque está sem um companheiro do lado. Fica pelo menos um pouco. Às vezes, uma coisa que eu costumo falar com minhas pacientes, vai um pouquinho mais tarde e volta um pouquinho mais cedo, mas pelo menos foi. Né? Foi e participou daquele momento. Porque aos poucos vai começar a dar uma sensação de bem-estar, que a pessoa vai começar a frequentar os lugares, vai começar a fazer as coisas sozinhas. Ter uma vida independente do outro. Exatamente. Vai criar, voltar a ter a independência. Porque, de alguma forma, todo mundo tem uma certa independência. Né? E aí consegue resgatar isso. Ninguém gosta do outro o tempo todo no pé também, né? Vamos combinar, né? Não dá. Não dá. Porque o codependente acaba sugando o objeto do desejo dele. Suga o tempo inteiro. E chega num ponto que ele perde a referência do que é ele mesmo. Ele não sabe onde que ele começa, onde que ele termina. Ele não conhece mais as limitações. Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra que falava, inclusive, de codependência, e a palestrante falava assim, a codependência de um casal, às vezes, ela é tão grande a ponto deles não saber qual que é a toalha de banho deles. Mistura tudo. Nossa, mãe. É muito complicado, né? Porque aí, ao invés do casal ser, né, a junção de duas pessoas, acaba se tornando um de verdade, porque um entrelaça dentro do outro. Então, quando isso, que a gente vê muito, né, até na palavra, na própria Bíblia fala, né, e se tornou uma só carne. Mas eu compreendo que a gente é uma só carne com o companheiro, com o marido, com a esposa, em termos assim da gente dividir tudo o que precisar ser dividido, dores, alegrias, além de outras coisas, né? Mas não de eu viver a sua vida e você viver a minha. Não. Eu vejo que tem uma linha saudável aí que divide certinho essa. Sim, a pessoa nunca deve se anular. Exatamente. Hora nenhuma.
Exatamente. Né? Nunca se anular. Porque se você se anula, é porque você não está se enxergando. E se você não se enxerga, você não se ama, você não está vendo nada. E a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. É porque eu que vou ficar comigo até o final dos meus dias, né? É uma frase um pouco egoísta, né? Mas às vezes a gente tem que ter essa dose de egoísmo. Né? Um exemplo que eu costumo também utilizar bastante é se tiver alguém para ser hospitalizado agora, nesse momento, quem que vai ser o acompanhante? Um outro doente ou uma pessoa saudável? Uma pessoa saudável. Né? Então, é o que é na nossa vida. Se você está doente, não tem como você cuidar de uma pessoa, mesmo se a pessoa estiver saudável. Então, você tem que estar seguro de si. Então, onde que você tem que gostar de você tem que se amar primeiro, onde tem que ter essa dose aí de egoísmo. Né? Para você se ver em primeiro lugar. Muitas mães, às vezes, quando falam isso, falam, não, primeira coisa é meu filho. Não, primeiro é você. Põe a máscara de oxigênio em você primeiro, depois você salva o outro. Exatamente, porque se você não tiver esse olhar para você mesmo, você não consegue cuidar do marido, não consegue cuidar do filho, não consegue cuidar do amigo, não consegue. Porque a gente tem essa tendência de querer cuidar do outro, de contribuir em alguma coisa. Sim. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar voltado. Crítico pra gente também, voltado né? pra gente. Se eu estou precisando de ajuda, eu ouvi essa entrevista, eu assisti essa entrevista aqui pela TV, e eu acho que eu me enquadro aí nessa codependência. E vou buscar ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda. Né? Claro, você pode tentar arrumar pequenos recursos, como eu falei, de tentar fazer algumas coisas sozinho, para ter certeza mesmo dessa codependência, porque às vezes era um hábito que pode ser desconstruído, mas começou a tentar ir no supermercado sozinho e não conseguiu. Acaba virando um pânico, né? Tenta sair sozinho e não conseguiu. Qualquer Não decisão que vai tomar... Eu não consigo imaginar... Tem gente que acha bonito falar isso. Eu não consigo imaginar a minha vida sem meu marido. Gente, por favor. É triste. Sabe por quê? Porque a gente está aqui só de passagem. Ninguém sabe quem vai primeiro. Ainda tem isso, né? Que é uma das poucas certezas que a gente tem na vida. Exatamente. É que essa passagem aqui não dura eternamente. Um momento vai chegar a hora da gente ir embora daqui. Exatamente. Né? E aí o ideal é aproveitar a vida da melhor forma, Exatamente. Né? Priscila, então, assim, para as pessoas que estão nos assistindo e que acham que tem um familiar com esse quadro, gente, a Priscila deixou muito claro, e é verdade, muitas vezes o objeto do desejo da gente pode ser um filho, o objeto do desejo da gente pode ser a mãe que vive a vida do filho, o filho que só vive a vida da mãe, que não se imagina sem a mãe. Muito comum hoje, infelizmente, ainda a codependência dos relacionamentos. A gente vê também os homens, inclusive, assim, os homens chegam a cometer crimes, porque acham que não vão. Essa mulher não é minha, ela não vai ser de ninguém. De tão codependente que a pessoa é. Mas existe muito, sim, infelizmente, nós, mulheres, nos pautarmos, o relacionamento virar o centro da nossa vida, inclusive esquecendo do trabalho, dos filhos, dos amigos, a gente querer o tempo todo agradar apenas aquele objeto de desejo que é o companheiro. Então, se você vê alguém na sua casa, algum amigo que tenha esse problema, encaminhe essa pessoa para poder ser ajudada, né, Priscila? Exatamente. Né? Peça para procurar um psicólogo, né, que o psicólogo vai conseguir orientar. Se for um caso de, às vezes, ter que tomar alguma medicação, vai encaminhar também para um psiquiatra. Né? Maravilha. Porque tem que tratar. Tem que tratar porque é sério. É sério porque a gente está falando de vidas, né? Muitas vezes as pessoas têm uma tendência de procurar ajuda quando está sentindo no corpo alguma febre, né? Ou sente algum sintoma doente, físico. aí eu vou correr no médico. Né? Procura um médico. Agora, quando se trata de emocional, as pessoas meio que banalizam. Né? Fala, não, isso daí eu dou conta, isso passa. Hoje eu consegui. Realmente, a gente tem que viver a cada 24 horas mesmo, porque amanhã a gente não sabe se está aqui. Mas dá para poder viver sem sofrer tanto, gente. Dá para poder viver. Né? Hoje já temos vocês aí tão capacitados, os psicólogos, e dá para a gente poder viver sofrendo menos, né, Priscila? Sim, bem menos. Bem menos. Claro que o sofrimento faz parte do cotidiano da gente. Né? O sofrimento é uma das emoções. Então, não existe vida sem sofrimento. Porque se a vida ficar sem sofrimento, você está desequilibrando o seu ciclo emocional. Mas é saber passar por essas fases. O que eu vou fazer com o problema é que define, é uma coisa que eu costumo falar, que até a felicidade em excesso ela é doentio. Ela te faz mal. Então, é ter o equilíbrio. Então, o psicólogo ele vai contribuir para você achar o seu equilíbrio.
É exatamente isso. Cada um de uma forma. Né? Uns vai tratar durante um período maior, outros por período menor. Alguns vão precisar de acompanhamento também psiquiátrico, dependendo do caso, às vezes até neurológico, se foi identificado alguma questão neurológica também. Que legal. Né? Mas, independente do que for, procure o profissional para ser bem orientado, para pessoas ter esse reconhecimento, encontrar essa autoestima, porque é isso que o psicólogo vai fazer, é guiar essa pessoa. É como se a vida da pessoa fosse um labirinto e a pessoa não estivesse achando a saída. O psicólogo ele vai guiar, ele não vai dar a resposta de falar é ali que é o caminho, não. A gente vai guiar para a pessoa achar. Exatamente. Daí a importância de vocês. Exatamente. Viu? Eu te agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço o convite. Sou muito feliz de você ser parceiro do Vitrine, estar com a gente no Vitrine Mostra Elas. Então, hoje nós estamos mostrando para vocês mais uma mulher aí que está nos representando, a Priscila, na área da psicologia. E eu faço votos que você consiga se auxiliar um tanto, não só de mulheres, mas de crianças, de pessoas que puderem chegar até você com esse mesmo, não só esse, mas hoje nós falamos da codependência, que causa um sofrimento muito grande. E eu desejo que você consiga aí auxiliar um tanto de pessoas nessa caminhada sua. Obrigada. É isso aí, gente. E semana que vem nós temos mais Vitrine na TV para você, aqui pela nossa querida TV UAI. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.